Olá, galerinha! Hoje nós falaremos sobre o artigo de opinião, que é o nosso primeiro conteúdo da apostila, volume 3 do terceiro bimestre. Os artigos de opinião, eles são importantes instrumentos para a formação do cidadão, porque aprender a ler e a escrever esse gênero contribui para desenvolver a capacidade de participar com argumentos convincentes, das discussões sobre as questões do lugar onde você vive e, mais do que isso, formar uma opinião sobre elas, contribuir para resolvê-las e praticar também a cidadania. Mas o que é um artigo de opinião? É um gênero opinativo, de cunho argumentativo, em que o autor ele tem a finalidade de apresentar algum tema e o seu ponto de vista sobre esse tema. E o artigo de opinião, o principal objetivo dele é informar e convencer o leitor sobre determinado assunto. Quais são as características? É um texto argumentativo que difunde opinião sobre um tema geralmente polêmico. Ele circula em meios de comunicação, como por exemplo jornais, revistas, a internet. Ele possui o título. E geralmente esse título ele vem mais provocador, mais polêmico, justamente para te chamar a atenção. E exige a variação padrão da língua. Ele não pode ser escrito de qualquer forma, tem que utilizar-se da norma padrão. A estrutura básica do artigo de opinião. Primeiro, lá na introdução você tem que contextualizar, falar sobre o assunto, introduzir esse assunto, trazer o problema e a tese, ou seja, defender o seu ponto de vista. No desenvolvimento, você vai trazer argumentos para defender o seu ponto de vista e justificativas, o porquê da sua opinião ser dessa forma. E na conclusão, tem um raciocínio argumentativo e para o fechamento, o chamado grand finale, ou pulo de gato, na qual você vai ter que trazer uma ideia de efeito para que feche, para que você venha a persuadir esse leitor e concluir de forma que venha convencê-lo. E a introdução, ela ocupa o primeiro parágrafo do texto, onde vai apresentar a tese, ou seja, o problema a ser resolvido. E o parágrafo introdutório, ele deve ser norteador, ou seja, de toda a discussão que virá. Então, ele vai ter que meio que te informar sobre o que você terá acesso mais à frente. No desenvolvimento, é a parte mais extensa do texto, porque é o momento de argumentar. Então, deve-se expor argumentos para convencer o leitor da opinião apresentada. No desenvolvimento, você tem que prender o leitor nos seus argumentos, fazendo com que ele se sinta representado pelas suas palavras, pela sua opinião. E é nesse momento do desenvolvimento que você defende as suas ideias. E na conclusão, é o momento de mostrar suas resoluções sobre o que foi apresentado e sobre o que foi defendido. Por isso, você tem que apresentar uma proposta de solução para o problema discutido, ou seja, uma proposta de intervenção. Espero que vocês tenham entendido a estrutura básica do artigo de opinião e como atividade eu deixarei um texto interpretativo para vocês, uma interpretação de texto para que vocês resolvam, tudo bem? Qualquer dúvida estou à disposição. Bons estudos!